Bom dia, aqui estamos outra vez e estamos bem, pela graça de Deus. Hoje é 5/10/2021, é terça-feira e são 12 horas e 30 e 40 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. O Seu Espírito Santo está atento para me ajudar a gravar a seguinte mensagem. Conversações. E vou ler o hino número 4. Glória ao Senhor. Vou ler rápido porque tenho que remir o tempo. Glória ao Senhor. Então diz assim: o título é A Mensagem da Cruz. A Mensagem da Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema da vergonha e dor, mas contemplo essa cruz. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz. Para minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lavar isso e viver. Cristo vem-me buscar e com ele anular uma parte da glória hei de ter, aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus, começando em São João, capítulo 5, 6 a 9. Glória ao Senhor, aleluia. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, deixa outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Vamos ler outra passagem bíblica. Em São João 14, 12 a 18. Na verdade, disse o Senhor Jesus Cristo, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e este fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Este Consolador é um espírito, não é nenhuma pessoa. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 23 a 27. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas estou-me a lembrar, o Adão não amava a Deus, porque não lhe obedeceu. Vou ler outra vez. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, o Adão não amava a Deus, guardará a minha palavra. Por isso não guardou a palavra. E Jesus continua: E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem não me ama, disse o Senhor Jesus, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome do Senhor Jesus, porque só Ele pagou o preço necessário. Vou repetir. Mas aquele Consolador o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então eu digo a ti, Espírito Santo, peço que me ensines todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Eu recebo agora mais e mais a tua paz, Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Glória ao Senhor. São João 15, 22 a 27. Diz o Senhor Jesus Cristo: Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Portanto, os judeus esperavam um Salvador, um Messias diferente, Messias guerreiro, mas não percebiam que Jesus tinha que morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuando. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, o Espírito Santo será uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E depois diz o Senhor ainda: E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Portanto, os discípulos também eram e seriam as testemunhas de Jesus. João 16, 7, verso 7.
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Jesus disse ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não era possível. E Jesus teve que fazer uma operação a sangue frio com aqueles médicos que não eram médicos, eram uns brutamontes lá em Roma. Então vamos ler também a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 33 a 34. Diz São Paulo: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então temos de ter cuidado de não andar com pessoas que têm más conversações, conversações negativas, que não estão de acordo com a palavra de Deus e que fazem que as pessoas fiquem envenenadas e venenosas, transmitindo depois, os pais transmitindo aos filhos o mal que aprenderam. Então terão que se arrepender e receber Jesus. Então vou repetir, não vos enganeis, diz São Paulo. As más conversações vêm de pessoas más, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa, quando nós temos o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, quando recebemos Jesus, nascemos de novo, não pecamos de livre vontade. Se cairmos em tentação, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Segunda de Pedro 3:11. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. E atualmente estamos a ver muitas manifestações de, de destruição no planeta Terra. São vulcões, são tremores da terra, são guerras. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, disse o Senhor Jesus Cristo. Isso produz fome, como vemos nos noticiários. Vamos ler em Marcos 7, 17 a 23. Depois, quando deixou a multidão, era o Senhor Jesus, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes assim, assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? No sentido de o fazer pecar contra Deus, né? Porque não entra no seu coração, a comida não entra no espírito, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Então, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, faz o homem pecar. Então, o rei Salomão diz, a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Portanto, o que a língua fala, é que vai, como disse acima, porque não entra no coração, mas no ventre é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, do espírito, saem os maus pensamentos,
Então, maus pensamentos devemos dizer como Jesus. Jesus disse: expulsareis os demónios. Não dizer todo o pensamento do demónio, todo o pensamento de maus espíritos, eu vou expulsar agora, no nome de Jesus. Eu vou retirar, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do espírito da pessoa e contaminam o homem, fazem o homem pecar. Então, vamos ler em Lucas 16, 13 a 15. O Senhor Jesus diz: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, porque isto refere-se no tempo da escravatura. O escravo tinha que obedecer, tinha que estar sempre com o seu dono. E então, continuando, diz: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. A pessoa, se quisesse deixar um senhor, teria que pagar uma quantidade de dinheiro, pronto, não sei quanto era, mas tinha que pagar uma quantidade. Então Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, Jesus estava a dar apenas um exemplo e agora ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon, que se refere ao dinheiro, aos bens materiais. E os fariseus, que eram avarentos e ouviam todas estas coisas, zombavam dele. E disse-lhes Jesus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Por causa da corrupção, né? Hebreus 4, 12 a 13. Diz o Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração ou do espírito. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, que é Deus. Mateus 5:28 diz o Senhor: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Primeiro, o pensamento começa no espírito e depois vai para a alma. É como uma mulher que fica grávida e depois vai ter o filho, né? Agora vamos a Mateus 22, 37 a 39. Ele diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 João 5:1.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias enviado por Deus, é nascido de Deus. Essa capacidade vem de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, que ama o que gerou o Senhor Jesus, foi o Pai e o Espírito Santo. E pronto. Maria também contribuiu um pouco. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ama o Pai Celestial. Actos 2, 29 a 33. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, está a falar do Davi, o rei Davi, vou repetir, sendo, pois, o rei Davi profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o sentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, aleluia, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, da sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Glória ao Senhor, aleluia. Romanos 7, 4 a 6. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Jesus levou sobre si mesmo nossas enfermidades e dores, castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, repetindo, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Era a lei do, do pecado e da morte, não é? Agora estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Repetindo, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Portanto, a lei era a lei do pecado e da morte. A pessoa pecava e vinha sobre ele a doença e a morte. Mas agora o Espírito Santo vivifica o meu corpo e o corpo dos filhos de Deus. Então, repetindo, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Agora pertencemos ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, e ele, Jesus, é a cabeça da sua igreja. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Ora, nós somos de Jesus, somos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Agora temos que servir. Jesus disse: Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Aleluia. Por quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora é o Espírito Santo que dá fruto para a vida, para a saúde, para a prosperidade. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, a lei, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. É o Espírito Santo que nos mostra a sua palavra
que nos cura, que nos liberta, aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor vive eternamente. Aleluia. Então vamos ler em 2 aos Coríntios 3, 14 a 18. Mas, diz São Paulo, os seus sentidos foram endurecidos. Está-se a referir ao tempo de Moisés. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Obrigado, Jesus, que tu morreste em lugar do ladrão, creio, e em meu lugar, em lugar de todos aqueles que querem receber-te. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está por sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então eu digo, Pai Celestial, obrigado, porque eu creio que tiraste do meu espírito o véu que me impedia. Vou ler outra vez. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, eu me converti a ti, Pai, eu recebi Jesus como Salvador. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Obrigado, Pai, que eu creio que o teu Espírito está em mim. Tu me selaste com o teu Santo Espírito. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Obrigado, Pai, eu creio que tu estás a fazer que eu reflita a tua glória. E vou ler outra vez, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, creio que se refere ao meu espírito e ao espírito dos teus filhos, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, cada vez a glória será maior, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que tu me estás a transformar cada vez numa glória maior, como, ou seja, por ti, que és o meu libertador. Aleluia. Vamos ler em Romanos 15, 29 a 33. E bem sei, diz São Paulo, que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Devemos orar uns pelos outros e principalmente pelos pregadores, pastores, etc. Eu vou ler outra vez. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então eu digo obrigado, Pai, tu és o Deus de paz. Aleluia. Vou ler Romanos 3, 8 a 12. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
Isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé do Senhor Jesus. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém. Aleluia. Estamos terminando, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e convosco, os que querem pertencer a Jesus e à sua igreja. Aleluia.